Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapidhajambu Phalasara Bhakshitam Umasutam Shokavinashakaranam Namami Vigneshwara Pada Pankajam Om Namami Dhanvantari Madidevam Sura Surair Vandita Pada Padmam Loke Jararubhaja Mrityunasham Dataramisham Vividaushadhinam Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Cario. Então, muito feliz de estar aqui. Obrigado a todos que estão aqui. Hoje é um dia muito especial porque é o nascimento de Ganesha. Ganesha Chaturthi. Então, é um dia muito auspicioso da gente começar esse curso. E a gente vai estudar um texto chamado Ashtanga Hridaya, ok? Ashtanga Hridaya é o texto base do estudo tradicional do Ayurveda. E o que significa estudo tradicional? Por que eu chamo estudo tradicional? Porque é um estudo que junta a visão dos Vedas. Essa visão dos Vedas vai estar permeando a visão que a gente vai ganhar do Ayurveda, ok? Essa é a ideia. Então, é um estudo de Ayurveda muito espiritual, ok? Ao mesmo tempo que é, claro, também muito físico em termos de coisas muito práticas para a gente fazer no nosso dia a dia para cuidar da nossa saúde. O que a gente ganha quando a gente estuda os textos de Ayurveda é a gente ganha uma sabedoria, ok? Uma sabedoria que ensina a gente como se fosse assim, ensina a gente a essência do Ayurveda, que dá para nós as ferramentas para a gente poder aplicar o Ayurveda na nossa vida. E o Ayurveda é liberdade, ok? É a liberdade de eu poder escolher o que eu preciso. A liberdade de eu poder fazer as minhas coisas com as melhores capacidades físicas. É a liberdade de ser um com a natureza, porque eu entendo a natureza e não me vejo como separado da natureza, ok? A Ayurveda não é uma série de regras. Você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, não sei o quê. A gente não vai ganhar uma série de regras. A gente vai ganhar os conceitos que vão permitir eu poder fazer as melhores escolhas em relação à minha saúde ao longo do dia, ok? Então, quem conhece a Ayurveda sabe o que é escolher em termos de alimentação, em termos do que fazer, em termos de, sei lá, que óleo eu vou usar. E essa liberdade de escolha se ganha através de uma sabedoria, não através de uma regra. Tipo assim, se isso aqui, então se isso aqui, não. Não é tipo um algoritmo, tá? Na medicina ocidental a gente tem muito algoritmo, né? Aqui não. Aqui a gente tem conceitos universais. Como as pessoas antigamente viviam para poder se manter saudáveis e se ficavam doentes, como recuperar rapidamente essa saúde. Então, esses textos são, na verdade, como se fosse uma documentação de como era uma rotina de saúde de uma pessoa que vivia há 500 anos ou 1000 anos. Ok? Ou mais ainda. Entende? Esse texto que a gente vai estudar tem aproximadamente, assim,
Um problema da tradição védica, tá, é que não se sabe quando foram escritos os textos. Esse é um grande problema. Por quê? Porque os mestres, eles não colocavam o nome, né? Não colocavam o nome, tipo, eu escrevi esse texto aqui, não. Eles simplesmente faziam o texto. E aí as pessoas cantavam esses textos durante muitas gerações, entende? E aí eles vão fazer todos uns trabalhos que falam assim, olha, esse texto aqui, ele cita esse outro cara, que esse outro cara viveu em tal época, porque temos tal referência, não sei onde, e aí eles fazem uma coisa. E aí eles falam assim, ó, esse autor viveu entre o ano 1000 ou o ano 500. Tipo assim, então 500 anos de margem de erro, imagina, tá? Então, assim, não se tem uma referência, tá? E ainda esses textos, por exemplo, esse Ashtanga Hridaya que a gente vai estudar, ele vai estar citando também outros textos mais antigos, ok? Então, esses textos, a gente tem que entender que são textos muito antigos. Imagina quando as pessoas não tinham eletricidade, entende? Não tinha fogão a gás, moravam em cidades, mas eram cidades muito perto como se diz, da roça, entende? Então, como eles entendiam a natureza para a gente poder, na nossa vida agora, contemporânea, né? Tipo assim, eu moro num apartamento, em Curitiba, uma cidade, entende? Como nessa vida contemporânea, sem tanto esse contato com a natureza, eu ainda posso viver o Ayurveda, entende? Mas como que isso é possível? Porque eles não passam informação, eles passam conceitos, ok? Os conceitos são o mais importante, não a informação, ok? E a gente pode seguir o Ayurveda 100% morando numa cidade, ou morando na roça, morando no Chile, no Brasil ou na Índia, ok? Morando numa cidade pequena, ou no interior ou numa cidade grande, na praia ou como se diz, na serra, sabe? O Ayurveda, ele tem conceitos que são não de uma época, são conceitos que são universais para qualquer grupo humano em qualquer era, vamos dizer assim, ok? E mais ainda, que a gente agora, né, mora um pouco afastado da natureza e um pouco, como se diz, desconectado dos ritmos da natureza, né, do sol, da lua, etc. Então, mais ainda, o Ayurveda é muito útil. Então, o que a gente vai fazer? Meu objetivo aqui é que vocês possam conhecer uma sabedoria que vai ajudar a manter vocês saudáveis, vocês e as suas famílias, entende? Como que eu posso agora me tornar um sábio da saúde? Essa é a ideia. Porque quando a gente ganha uma sabedoria, a pessoa se torna tipo um sábio, né? Com humildade. Então a gente fala assim: eu conheço agora como viver. Isso é Ayurveda. É uma matéria que talvez a gente deveria ter aprendido das nossos avós, nossos avós, mãe, pai, mas também eles não conheciam a Ayurveda. Essa aqui é um conhecimento, a gente chama Ayurveda tradicional, por quê? Porque é o conhecimento que era passado de forma tradicional em uma família, entende? Tinha uma tradição. Só que teve um momento que isso se cortou. Já a gente agora temos um problema. As mulheres não sabem qual que é a rotina durante a menstruação, os homens não sabem os cuidados que eles têm que ter, por exemplo, em relação à atividade sexual, que pode gerar problemas prostáticos. As pessoas não sabem o que comer. Por exemplo, tem pessoas que eu já vi, vamos supor, a pessoa começa a ficar um pouco resfriada, dor de garganta, aí ela fala, sabe que eu vou comer uma coisa mais leve hoje. Aí vai, abre a geladeira, pega um iogurte frio e enfia para dentro. E o iogurte é descrito no Ayurveda que quando a gente está ficando meio doente, assim, especialmente alguma coisa assim na garganta, mucosidade, ou febre, é o pior alimento que tem para comer. Iogurte. Entende? Então, por que alguém não falou para essa pessoa, olha, quando você esteja com febre, não coma iogurte? É porque não tem tradição. Você perdeu a tradição. A mãe não sabia, o pai não sabia. Entende?
O iogurte, por exemplo, é um alimento que está descrito que quando a gente consome ele no verão, na época muito quente, não é uma época muito boa para consumir iogurte. E pode gerar quê? Úlceras na boca. A gente chama aftas. Sabe assim? Afta. Ou às vezes herpes, se a pessoa já se contagiou de herpes, coisa assim, pode acontecer quando a pessoa come muito queijo ou iogurtes. Sabe assim? Então, por exemplo, às vezes o pessoal vai no verão para a praia, aí compra um pastel de queijo, dão para a criança, né? Então a criança fica no calor, na praia, né? Água com sal, tudo mais, aí come um pastel com queijo, e aí depois fica tudo pipocado, a boca cheia de coisas, entende? Aí eu já vi doutoras falando assim, ah, filho, vem aqui, vamos comer esse iogurte, que vai ser bom para você agora. E eu assim, não, esse não é, é o melhor alimento agora. Mas, o que acontece? Isso não tem evidência científica. A pessoa fala, não, deixa que eu, meu filho, tá, não se envolva. Eu falei, tá bom, faz o que você quiser. Sabe assim? Mas a gente consegue, então, escolher os melhores alimentos. Tem muitas práticas da nossa nutrição que não tem nenhuma, como se diz, nenhum, nenhum, nenhuma evidência que as pessoas fazem, só que os textos de Ayurveda são evidência médica. A gente vai estudar os textos mais antigos de medicina do mundo, entende? Isso não é uma evidência médica? Isso não é uma... Talvez não segue um método científico. Tudo bem. Aí a gente tem que discutir como é que a gente vai criar o conhecimento médico. Mas o que a gente vai estudar são textos de medicina. E se a gente tem Shraddha, se a gente tem confiança, então a gente fala assim, olha, o que está descrito aqui é uma coisa muito útil. E por quê? Porque também não é só uma informação. Está dentro de todo vamos dizer assim, isso aqui está dentro de todo um sistema, toda uma lógica. Está tudo muito bem costurado, fisiologicamente, sabe assim? Entendido? Então, quando a gente estuda o Ayurveda, fala assim, cara, você me fala isso do iogurte, não é que eu estou acreditando. Eu entendo a verdade que tem ali. O iogurte obstrui os canais e gera mucosidades. Entende? Então é claro que se uma pessoa tem mucosidade, a gente não vai usar iogurte. Sabe? E aí depois tem toda uma explicação fisiológica para isso. Ao ponto que você fala assim, não é que eu acredito no Ayurveda. O Ayurveda está me passando uma verdade, está passando um conhecimento. Eu estou aprendendo uma coisa muito sagrada. Então a gente vai estudar textos que são muito sagrados, são textos muito antigos, ok? Escrito por grandes mestres que viviam há 1000 anos e eram expertos na arte de se manter saudável. Conheciam todas as ervas, conheciam todos os alimentos, o que fazer, o que não fazer, entende? Não só isso, era mestre de sânscrito. Olha o texto, a gente vai estudar um texto, eu estava falando isso porque ontem a gente começou turmas de sânscrito, essa semana foi uma semana de lançamentos de curso, né? Então, começamos sânscrito avançado na segunda, sânscrito básico na terça e estamos começando a Ayurveda agora na quarta. Tudo bem. Aí, o que acontece? Eu estava falando assim, olha, esse texto foi escrito por um médico, um mestre, tipo assim, mestre de mestres. E ele era expert em sânscrito. E escreveu um texto, tudo em verso. Imagina isso. Quando a gente estuda na medicina, por exemplo, um texto da medicina bem comum da clínica médica, a gente chama o Harrison, que é um texto, é um texto desse tamanho. Só que é escrito com uma letra pequenininha assim, tudo em prosa, tipo assim, e tudo cheio de coisas, assim, abreviaturas e coisas que fazem ele muito difícil de estudar. Mas é um texto muito bom. Só que isso aqui é um texto em verso, com rima, que dá para cantar, e as pessoas cantam. Nas faculdades de Ayurveda, na Índia, as pessoas cantam esses textos, sabe? Que ajuda para decorar as fórmulas. Imagina, assim, tem fórmulas, né, nesses versos, como se fossem remédios, decocções, né?
pega essa outra erva, junta com essa outra aqui, coloca água, ferve durante 5 horas, deixa reduzir a 4 partes, coloca mais uma outra coisa. Tudo isso é escrito na forma de uma música, entende? Essa é a beleza desses mestres. Ele tinha tanto conhecimento sânscrito, escreveu fazer uma música, um verso, uma poesia, para passar agora uma fórmula de criar uma decocção, entende? Estou falando essas coisas para a gente entender que a gente não vai estudar qualquer coisa, entende? Isso não é um texto qualquer, isso aqui é assim, um, 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 como se fosse assim, uma revelação, sabe, dos rishis. É realmente um texto extremamente poderoso, Ashtanga Hridaya. E era mestre então de medicina, mestre de sânscrito, conhece mantras. Quando a gente estuda depois o texto que a gente vai estudar agora, tem 120 capítulos, tá? Se a gente estuda, olha, esse curso vai ter siglos, tá? Então, o primeiro siglo é um siglo de conhecimento do autocuidado do Ayurveda, ok? Onde a gente vai aprender a introdução, rotina diária, rotina estacional, a prevenção de doenças, alimentação. Com isso, fechamos o primeiro siglo. Quantos capítulos vamos estudar para isso? Vamos estudar 8, tá? 8 capítulos, e fechamos o primeiro siglo. E depois a gente estuda mais uns 5, 6, tá? Que dão para nós o conhecimento de tudo que se estuda num programa de formação de terapeuta. Ok? Mais ou menos 15 capítulos. Com esses primeiros 15 capítulos, são 120, tá? Nos primeiros 15 capítulos, a gente já consegue trabalhar fazendo com a Ayurveda, ok? Mas eu entendo aqui que tem pessoas nesse curso que não necessariamente entraram para se formarem em Ayurveda para trabalhar com a Ayurveda. Por isso que a gente vai fazer, o primeiro siglo é um siglo de, como se fosse assim, prevenção, conhecimento da rotina, por que se devem fazer tal coisa, que horas que eu devo acordar, o que eu devo comer, o que não devo comer, a que horas que é bom a comer, a que horas que não é bom comer, todas essas coisas, entende? Primeiro siglo. Aí depois os que estão animados falam assim, eu quero aprender mais a Ayurveda, quero aprender agora a fisiologia. Aí vamos começar o segundo ciclo. Depois o ciclo da fisiologia, vamos passar para o ciclo de diagnóstico e tratamento de doenças, para os que estejam ainda mais animados, tá bom? Conforme a animação de vocês, eu vou seguindo, tá? A gente, agora com outras turmas, a gente já estudou uns, quantos? Tipo uns 20 capítulos, sabe assim? Mas o texto inteiro tem 120 capítulos. Quando a gente vai para os capítulos posteriores, assim, mais para o final, onde se descrevem, por exemplo, as doenças da pediatria. A pediatria tem muitas doenças assim que são, por exemplo, problemas de lactância, problemas assim que são tratados nos capítulos, mas depois vem os capítulos dos problemas, como se fosse assim, vamos falar assim, de encosto que as crianças podem sofrer, entende? Espíritos, Bhuta Grahas, são chamados, tá? Tem todos os capítulos aí. Qual que é o espírito que pode entrar na criança no primeiro mês de vida, no segundo mês de vida, no terceiro mês de vida? Como que chama? Qual que é a natureza desse espírito? E qual que é o mantra para tratar esse espírito? E o ritual que deve ser feito, com quais ervas, com quais coisas, quais são as mandingas para remover esses espíritos, esses seres assim encostados ali na criança que fazem às vezes com que a criança, sei lá, chore sem parar, morde todo mundo, ou como se diz, agora não fala nada, entende? Tudo isso está descrito ali. Autismo e essas coisas que a gente, como se diz, são um grande problema agora, né? Tá tudo descrito no Ayurveda. E o que os mestres faziam? E o que esse autor desse texto nosso que a gente vai estudar, que é o Bhagavata, ele era mestre também nisso.
tipo assim, ele fazia exorcismo, se a gente pensa assim. Que exorcismo é uma palavra que a gente não quer escutar, né? Mas fala, ó, doutor, essa criança aqui não, como se diz, não quer comer. Ah, beleza, isso aqui é por causa desse espírito aqui, ó, vamos fazer tal mantra. Aí o cara fazia o ritual já na hora, etc. Entende? Então, era mestre de medicina, conhecia todas as ervas, mestre de nutrição, de alimentação, sânscrito, astrologia, entende? Ritualística, mantras. Então, assim, é um mestre completo, entende? É um mestre completo. Então, são textos extremamente sagrados, que vão passar a visão da saúde de uma forma extremamente integral. Por exemplo, está descrito na Ayurveda que não é bom uma pessoa entrar numa casa abandonada, uma casa vazia. Sabe assim, tipo essas casas assim que estão ali no, sei lá, um terreno assim que, sabe assim, essas casas assim que já, tipo assim, tá em leilão do governo não sei quantos anos, que não vende, que vende, tá ali sem janelas e tal. Por quê? Porque são casas que chegam espíritos negativos, sérios. Aí a gente vai para lá e pode esse negócio encostar a gente sofre de doenças físicas, entende? Isso é um grande problema. Porque, do ponto de vista védico, não se considera uma coisa positiva a gente lidar com espíritos. Tá? Eu entendo que, especialmente aqui no Brasil, a religião espírita é uma religião muito forte, né? Mas isso de ter contato com esses seres que estão ali, tipo assim, mais para o lado da morte que para o lado daqui dos vivos, isso não é considerado uma coisa positiva e pode trazer um monte de doença. Eu já tenho visto um monte de paciente com isso, temos que fazer ritual, temos que fazer mantra, temos que fazer um monte de coisa para tirar as influências desses espíritos. Entende? Onde você vai ler isso em alguma parte como um cuidado de prevenção de doença? Nunca. Entende? Isso está descrito no Ayurveda. Fala assim, ó, não vai muito cemitério. Vai no cemitério, se você quer ir no cemitério, vai, visita seus pais, seus avós ali, faz sua oração, volta, toma um banho, coloca essa roupa para lavar, faz umas orações e tem que ir sempre com amuletos. Por quê? Porque cemitério é lugar de pessoas que estão ali, espíritos mortos, entende? Então o Ayurveda tem uma série de coisas que são assim que tem a ver com a parte astrológica, com a parte ritualística, com a parte espiritual, que a gente tem que incorporar isso para a gente poder ter uma saúde plena, entende? Então, se a pessoa, tipo assim, ah, eu acho que eu tô, sei lá, com um encosto, então isso aí pode gerar um problema na saúde. E o Ayurveda, então, considera, ó, isso aqui é um grande problema, temos que remover. E a outra pessoa não tem um problema de encosto ou esse tipo de coisa. A pessoa tem um problema que ela, enfim, gosta muito do iogurte e come iogurte todos os dias. E aí isso gera uma outra doença. Aí você tem que falar, olha, tira o iogurte. Então, assim, os médicos ayurvédicos são médicos integrais, entende? Tem que ter conhecimento de todas as partes. Nutrição, erva, botânica, agricultura, astrologia, ritualística, sânscrito, mantra. São várias coisas que a gente vai estudando para a gente poder ver o que essa pessoa precisa para tratar os problemas, tá? Por exemplo, eu estava com uma... A gente vai fazer no domingo 7, já aproveito para falar para vocês, domingo 7, em Valinhos, em São Paulo, vamos fazer uma Roma para Dhanvantari, ok? Roma para Dhanvantari. Então, quem tiver alguma doença, ou algum familiar com alguma doença, quiser mandar, a gente vai colocar um sancal para todas as pessoas que tiver doença e vamos oferecer no fogo 108 ervas. Se oferecem no fogo as ervas para trazer a cura dessas pessoas. E como se diz? E essa Roma surgiu porque veio para mim uma paciente, sabe, que começou a falar, a se explicar os problemas que ela tinha e é uma mistura muito grande de problemas de doshas, né, que são as coisas, os elementos que geram as doenças no corpo, e um problema kármico. Entende? Então eu falei, putz, para essa pessoa vamos ter que fazer uma Roma. E aí a gente vai fazer essa Roma coletiva, vamos fazer para outras pessoas se beneficiarem também, sabe? Mas isso para a gente entender que a saúde precisa de uma visão muito
integrada de muitas coisas. E a tradição védica é isso. A tradição védica, ela não deixa nenhum ponto de lado de fora do que é a nossa vida. Então, por exemplo, a gente vai estudar depois no capítulo 7, nesse mesmo texto, como se deve transar. Qual que é o protocolo para transar? Como que é uma atividade sexual para uma pessoa se manter saudável? Isso é muito importante. Por quê? Porque a parte do sexo é parte da nossa rotina também. Sono, sexo, alimentação, enfim, muitas coisas, entende? Que vão ser descritas, que precisam ser entendidas. Então, o Ayurveda não deixa nada de fora. E por isso se chama Ayurveda. Veda significa quê? Conhecimento. E Ayuhu significa a longevidade, a vida da pessoa. Então, o conhecimento que vai trazer longevidade, que vai trazer vida, que vai trazer saúde para a pessoa, né? Então, vamos abrir o texto, ok? Raga diroga satatanushaktan. Essa é a nossa oração, tá? Vou cantar, vou repetir para vocês poderem repetir também. Raga diroga satatanushaktan. Asheshakaya prasritana sheshan. Asheshakaya prasritana sheshan. Autsukya moha daritan yagana. Autsukya moha daritan yagana. Yo purvavaidyaya namostu tasmai. Yo purvavaidyaya yo purvavaidyaya namostu tasmai. Ok? Então, tem que trazer o texto impresso, tá? Toda a aula, você tem que ir anotando ali nos versos que a gente vai falando, ok? Como se diz? Eu sempre faço essa promessa, mas eu não vou cumprir 100%, tá? Porque eu estou fazendo muita coisa. Mas, por exemplo, esse capítulo 1 eu já fiz a tradução para o português. Então, quando a gente acabar o capítulo 1, eu vou mandar a tradução dos versos. Isso vai ficar tipo um material para vocês. O segundo capítulo está em espanhol. Eu tenho que passar para o português. Tá? Então, eu vou tentar fazer isso para que vocês, cada vez que a gente vai estudando um capítulo, vocês vão recebendo, mas eu não posso me comprometer que isso vai chegar, como se diz, rápido, tá bom? Mas o primeiro capítulo já está pronto, porque eu já fiz para outra turma. Aí a gente vai estudar o capítulo 1 e depois eu vou passar a tradução. Mas é muito bom se vocês vão anotando nos versos as traduções, as coisas que... o significado das coisas, entende? Porque esse é um método, A gente vai estudando, o texto ele vai invocando, entende? O conhecimento, sabe? Então a gente precisa seguir o texto. O texto carrega o conhecimento, ok? Então, se a gente não estuda os textos, a gente não pode falar que a gente conhece o Ayurveda, porque vocês vão ver, é um conhecimento tão profundo que existe nesses textos que muda a nossa visão da vida, como se diz, em vários aspectos, sabe? Que vocês vão ver que falam assim, nossa, que bênção poder ter estudado esse texto nessa vida, tá? Vão dar um conhecimento que você vai falar, nossa, que legal saber esse tanto de Ayurveda. Eu vou falar para vocês, a gente estuda esses 8 capítulos, vocês vão falar assim, cara, que legal ter estudado isso, porque agora eu consigo entender a saúde de uma outra forma, entender a natureza de outra forma, meu corpo ver ele de uma outra forma, tá? Vai ser muito bom. Ok, sobre a oração a gente vai estudar ela semana que vem. Vamos passar para o primeiro verso. Atato ayushkamiyam adhyayam vyakyasyamaha itiha smahuhu atreya adayaha itiha smahuhu atreya adayaha maharshayaha Athato ayushkamiyam adhyayam vyakyasyamaha itihas mahuratreya dayo maharshayaha. Como esses são os primeiros versos,
Eu tenho eles decorados, mas eu não tenho decorado o texto inteiro, tá? Só estou aqui me presumindo, tá? Então é assim, esse verso vai estar no primeiro, vai ser a frase com que vai abrir todos os capítulos, tá? Então ele fala assim, atah é uma palavra auspiciosa, significa om. Om e atah são a mesma palavra, mangalam, são palavras auspiciosas. Sabe assim? Atah significa agora, mas assim, de uma forma assim, como se fosse nesse momento, no presente, de forma auspiciosa. Atah, chegou a hora de nós falarmos, Vyakyasimaha, desse capítulo chamado Ayushkamiyam. Ayushkamiyam é uma palavra muito interessante. Significa o amor pela vida. Ok? Ayuhu Kamiyam. Então, o capítulo relacionado a amar a vida, o amor pela vida. Um desejo de viver. Quem estuda Ayurveda é uma pessoa que tem desejo de viver. Ok? Desejo de ter muitos anos de vida saudáveis, né? Porque quando a gente faz aniversário, né? Por exemplo, minha sogra fez aniversário aí semana passada. Sogra, que seja muitos anos mais de vida, né? Aí ela fala, não, não, pelo amor de Deus, já tá bom, porque, olha, meu corpo já não tá funcionando, tem isso aqui. Não, não, mas anos de vida com saúde e felicidade. Aí fala, isso aí gostei, isso aí eu quero. Entende? Anos de vida sem saúde, sem felicidade, a gente não quer, né? A gente quer anos de vida com saúde e felicidade. Isso que os Vedas trazem para nós. A felicidade é o Vedanta, né? É o autoconhecimento, o estilo de vida de yoga e essas coisas trazem para nós um coração em paz, né? E o Ayurveda vai nos ensinar como manter nossa mente, nosso corpo, sabe assim, nossos órgãos sensoriais funcionando o maior tempo possível nessa vida, ok? Então que a gente chegue aos 100 anos de vida com saúde, né? Não era minha avó, era a avó do meu primo, sabe? Ela com 90 anos, levantava o pé, sabe assim, levantava o pé e colocava o pé em cima da pia do banheiro para lavar os pés. E lavava os pés antes de dormir todo dia. Sabe assim? Significa que a pessoa, tipo assim, tem uma flexibilidade, entende? Tomava banho de água gelada, com 90 anos, sozinha. Depois ia dormir, colocava o pé em cima da pia e lavava os pés antes de dormir. Aí eu falei, nossa, que interessante, sabe? Não sei. Aí, o que acontece? A gente vê pessoas que dá vergonha, entende? 30 anos. Nossa, a pessoa, tipo assim, sofre para se levantar do chão. Ó, vamos fazer a aula sentado no chão. Com 30 anos a pessoa fala, nossa, cara, você está no chão, pô, tô com dores aqui, não sei o que, não consegue sentar no chão. Entende? Por que não consegue sentar no chão? Porque vive numa cadeira. Nunca fez uma postura de yoga, nunca fez uma flexão de braços, sabe assim? Isso é vergonha, sabe assim? Na Índia, por exemplo, agora, é visto como, como status, entende? Ter uma cadeira e ter mesa e cadeira. Sabe assim? Ter mesa e cadeira é visto com status. Por quê? Porque as famílias comem no chão. Sabe assim? Comem no chão. Então, quando eu morei lá na Índia, a gente alugou um apartamento, tipo um Airbnb, entende? Nossa, mas era muito caro. Tipo assim, a gente pagava tipo uns R$ 3.000. Na Índia, tipo assim, entende? Na Índia, tipo assim, aluguel caro. Porque quando a gente ia para a Índia, eu falei para minha esposa assim, nossa, não se preocupa, que lá é tudo barato, eu acho que a gente vai pagar tipo uns R$ 500 de aluguel. Nada, era R$ 3.000. Só que, tipo assim, foi o melhor que a gente conseguiu encontrar. Sabe assim, não, tinha outras opções, mas não eram muito boas e esse era o melhor. Aí a pessoa fala, pô, esse aluguel é muito caro. Eu falei, pô, mas vai ter mesa, vai ter cadeira. Cara, mas isso não é luxo. Sabe assim, mas para eles é luxo. Só que isso traz um problema. Qual o problema? As pessoas agora não conseguem sentar no chão. Entende?
Então, por exemplo, se você vai na casa do Venkati, quem for viajar para a Índia comigo, vamos ir lá na casa do Venkati, vamos cozinhar com eles. A esposa do Venkati deixa todos os vegetais no chão, tem uma faca de chão, não sei se vocês já viram, as mulheres sentam na faca e cortam tudo no chão. E cozinha no chão, faz tudo no chão. Aí come no chão, sabe assim? E não tem problema com se levantar do chão. Aí o que acontece? Aí a pessoa chega com 70, 80 anos, ela não tem muito menos risco de quedas, de fratura. Entende? Tipo assim, a minha sogra, coitada, tô trazendo ela nessa aula, mas ela tá com 72 anos. Eu juro pra você, se ela cair e no chão, ninguém levanta ela. Ninguém levanta ela. Agora vejam o Venkat, né? Ele tem um corpo grande, né? Com 72 anos ele vem, se para, se levanta várias vezes por dia sem problema. Isso significa que pernas fortes, entende? Significa saúde. Então, nossos antepassados, eles faziam coisas que a gente não entende por quê. Porque eles moram numa região que tem muita árvore. Eles perfeitamente poderiam fazer uma mesa de uma cadeira. Mas eles falam, não, vamos ficar no chão, porque isso vai nos cuidar para quando depois a gente seja idoso, a gente tem muito menos risco de queda, de fraturas, de um monte de coisa. Um idoso que cai e quebra a cadeira, o quadril, já era. Já era assim, digo assim, já era... Tudo bem, às vezes tem pessoas que se recuperam muito bem, mas isso aumenta muito a mortalidade de uma pessoa. A velhinha está muito bem ali, daqui a pouco caiu, quebrou o quadril e em 2 anos é como se, tipo assim, perdeu toda a longevidade que ela tinha. O que é que faltou? Faltou fazer yoga, faltou fazer exercício físico no chão, entende? Então, o que eu quero dizer? É que a gente precisa entender que a tradição, né? A tradição de como as pessoas viviam antigamente tinha muitos detalhes que a gente acha que eles faziam porque tipo, eles não entendiam ou eles como não eram tão avançados. Isso é uma visão que a comunidade científica tem atualmente. Olha, antigamente a medicina era uma mistura de coisas místicas, porque eles não entendiam como vinham as doenças, então tinha muita coisa mágica que acontecia. Isso para mim foi ensinado nos primeiros anos de faculdade, entende? Como se os antepassados fossem ignorantes, e aí eles não sabiam de onde vinham as doenças, e aí eles faziam rituais para curar as doenças, entende? Como se eles fossem retrasados. Mas olha só, isso é ignorância, entende? Eles deveriam ter falado, pô, por que eles, que eram pessoas, entende? Que não ficavam um dia inteiro no celular olhando Instagram e WhatsApp. Ficavam olhando as coisas, tinham capacidade de pensar, uma inteligência extrema, porque pensa, esse texto que a gente está estudando são 120 capítulos, milhares de versos. Os caras tinham tudo na cabeça. Pensa isso, a inteligência que eles tinham. E aí os caras falavam, não, essa doença a gente vai ter que curar com um mantra. Aí vem o ignorante, vamos falar assim, ignorante de merda, né? Ignorante de merda. Na faculdade de medicina e fala assim, olha, os ancestrais eram uns retrasados, achavam que as doenças vinham com problemas de magia negra e coisas assim. Cara, entende? Aí depois vem esse médico para mim e vão falar assim, olha, para criança não é bom tomar leite de vaca, tá? É melhor tomar fórmulas em pó. Na nutrição atual, fala assim, vocês vão ver nas caixinhas do supermercado, esse alimento não é apto para crianças menores de 1 ano. Né? No leite em pó, vão falar no leite de caixinha, né? Eles vão falar isso. E qual que é o leite apto para as crianças? Leite em pó, fórmula, ninho, né? Ninho 1, ninho 2, ninho 3. Isso o pessoal considera que é o saudável para uma criança e não o leite da vaca. Cara, faz sentido isso na mente de alguma pessoa? Uma pessoa, tipo assim, uma criança comer um negócio um pouco com água, e o Ayurveda vai falar assim, o leite da vaca, ele é muito bom para as crianças. Mas eu sei que isso é polêmica, tá? Depois a gente vai entrar nessa polêmica
Não vamos entrar agora que isso é longo, tá? E o que a Ayurveda fala? Que se a criança não tem leite materno, né? Não tem leite da mãe, ele pode tomar leite da vaca ou da cabra diluída, né? Diluída. Na nutrição ocidental, vai falar assim, não, o leite da vaca não faz bem para as crianças menores de 1 ano, né? Por quê? Isso eu estou falando de nutrição, estou falando de... Eu fui atrás de todos esses papers, artigos médicos, para entender por quê. Sabe por quê? Fala assim, porque concentra a urina. Mas não tem nenhum caso de uma pessoa que teve problema renal, tá? Não tem um paper que você procura na internet, em buscadores médicos, que fala assim, isso aqui dá doença do rim. Não, só concentra a urina. O que a Ayurveda fala? Coloca um pouco de água no leite e ferve ela com água e dá para a criança. Entende? Pronto, acabou o problema da urina concentrada. A urina concentrada não é um grande problema, tá? Mas assim, eles falam que isso pode colocar a criança em risco se ela sofrer de uma desidratação de alguma coisa. É verdade, mas assim, a criança não vive desidratada, só se ela fica doente. Entende? Então muitas coisas da medicina ocidental precisam ser revisadas, entende? A medicina ocidental tem muitas coisas boas, né? Se uma pessoa está com um infarto, tipo assim, não liga para mim, entende? Vai no pronto-socorro e vai lá que eles vão, tipo assim, enfiar umas coisas pela artéria e vão desobstruir a artéria. Se uma pessoa, tipo assim, quebrou o braço, vai lá no pronto-socorro que os caras vão tirar um raio-x e vão deixar o braço bem direitinho, bem reto. Entende? Então a parte de cirurgia, a parte de ortopedia, a parte de coisas assim bem invasivas de cirurgia, ela é muito boa na medicina ocidental. Então a gente usa, tá? Mas tem outras coisas que a gente precisa revisar, ok? E então, assim, o Ayurveda, ele tem tudo essa integração de coisas para a gente poder chegar nossa vida, viver a nossa vida com saúde e chegar até o final da vida com muita saúde. Essa é a ideia, entende? A gente quer chegar até os 30, 100 anos com muita saúde, dependendo dos nossos karmas, ok? E isso também está descrito muito na Ayurveda, como os karmas causam um impacto na saúde. Então a Ayurveda vai falar assim, você tem que falar a verdade, não rouba, não seja honesto, um monte de coisa, por quê? Porque senão isso depois vem como uma doença para você, entende? Um problema de saúde, ou um problema emocional que vai te causar saúde, entende? Por exemplo, a pessoa, sei lá, contou uma mentira para não sei quem, agora está ansiosa. Aí a digestão não fica bem, aí vai comer, a comida não cai bem, aí ela passa mal, entende? Então, porque as pessoas muitas vezes perguntam para mim, está descrito no Ayurveda que as emoções causam problemas para a saúde? Claro, isso é óbvio, né? Isso não precisa estar descrito no Ayurveda, a gente sabe disso, sabe? Mas tem muitas coisas que vêm antes da emoção, entende? Por que essa pessoa está com medo? Por que essa pessoa está ansiosa? O que não é dármico na vida dela, entende? Se a pessoa não vive uma vida dármica, não tem saúde, ponto, acabou. Isso está descrito no Veda inteiro, não só no Ayurveda, toda a Veda, sabe? Então a gente tem que entender a parte kármica também, para a gente ter saúde. Então, quando a gente vai praticando o Ayurveda, a gente vai se purificando das coisas que fazem com que a gente faça coisas que não são dármicas, entende? Quem segue o Ayurveda tem que, não, tipo assim, a pessoa não pode ser assim, não, eu faço toda a rotina ayurvédica, como muito saudável, daqui a pouco eu vou como se diz, faço uma traição, ou roubo um não sei o quê, ou conto uma mentira, sou falso nesse outro negócio. Essas coisas não são incompatíveis, entende? Está trazendo saúde para um lado, está trazendo doença para o outro. O que vai acontecer? A mente vai estar numa divisão. E essa divisão vai te causar um monte de problema. Ok? Então a gente quer saúde integral. Ok? Então, quem estuda Ayurveda, vocês que se inscreveram aqui, são pessoas que têm amor pela vida. Assim que a gente vai traduzir esse capítulo. O capítulo sobre o amor pela vida.
Itihas Mahuhu Atreya Adayo Maharshaya. E vamos contar ele tal qual foi ensinado pelos grandes rishis da antiguidade. Especialmente destacam um rishi chamado Atreya. Okay? Atreya, filho de Atri, foram grandes rishis, né, do início da criação, que ensinaram esse conhecimento, e dessa mesma forma, hoje, agosto de 2025, a gente vai estudar nem eles, como eles ensinaram, entende? Seguindo então a linhagem tradicional, desde os primeiros rishis até agora. Ok? E esse que me ensinou esse texto foi o Dr. Parthasarathi, que estudou com seu professor, sabe? E estudou, e segue também uma linhagem tradicional. O Dr. Parthasarathi, ele era um médico do Swami Dayananda, entende? E o Swami Dayananda, antes de falecer, ele falou assim, vamos construir um hospital ayurvédico. Aí, do lado do ashram, pertinho do ashram, no sul da Índia, eles criaram um hospital ayurvédico. E aí ele chamou o Dr. Parthasarathi para ensinar. E ensinar não. Como se diz? Ser o diretor médico desse hospital. Entende? Então, o Dr. Parthasarathi é uma pessoa extremamente espiritual. Se vocês vão como se diz? Tudo ele faz muito certinho, tudo tem astrologia, tudo tem... Um dia eu fui lá em, acho que 2019, não lembro que ano que fui. Aí, no hospital, né? No hospital do meu professor, do Dr. Parthasarathi. Aí ele estava preocupado e tal, assim, olhando o celular, não sei o quê. Eu falei, o que está acontecendo? Aí ele me falou, não, é que a gente vai trazer as vacas. Porque o hospital agora tem do lado, ali dentro do hospital, bem do ladinho ali, eles têm um Goshala. Goshala é um lugar onde tem vacas, entende? E assim, bom, tudo bem. Depois a gente vai explicar mais o Goshala e qual que é o benefício disso, tá? Aí, o que acontece? Só para vocês entenderem a mente dele. E eu estou preocupado no horário porque no calendário, ele falou assim, no calendário está escrito aqui que o horário auspicioso é 4 horas da tarde. Então as vacas têm que sair de lá às 4 horas da tarde para chegar aqui 10 para 5, que é antes de que comece o horário ruim. Entende? O horário negativo, vamos dizer, inauspicioso. Então, tipo assim, ele estava se ligando para o cara, tá, e aí a vaca tá pronta, não sei o quê. E aí, tipo assim, a vaca chegou no horário auspicioso, eles receberam a vaca com rituais, com um monte de coisa. Era um momento extremamente auspicioso, entende? Eu não sabia da importância disso naquela época, mas para vocês entenderem, tipo assim, a conexão astrológica espiritual da pessoa. Tipo, o hospital precisa de vacas. Por que precisa de vaca? Não porque precisamos leite da vaca. Quase eles nem usam o leite da vaca. Porque a energia da vaca é a energia da cura, da mãe, entende? É uma energia muito poderosa dentro de um hospital. E a vaca não pode vir em qualquer minuto. E a vaca não pode ser assim, qualquer vaca. Tipo, vou pegar essa vaca, traz uma vaca para mim. Tipo, você tem que ser uma vaca de um lugar onde cuida uma vaca há milhares de anos. Aí essa vaca é doada. E tudo tem um protocolo, um ritual, assim, muitas coisas, entende? Então, esse é o Ayurveda tradicional. Você entende por que a gente chama de Ayurveda tradicional? Porque está dentro da tradição dos Vedas. E é passado desde os rishis até o professor. Entende? E eu tive a bênção de receber o Dr. Parthasarathi no Chile, quando ele ia para o Chile. Aí eu pegava ele no aeroporto, levava ele para comer, acompanhava ele para todos os lugares, acompanhei consultas dele. E agora a gente está indo em janeiro, tá? Estão convidados, ainda tem vaga. Em janeiro do ano que vem, estamos indo para aprender o Panchakarma com ele. Vamos fazer um internato, entende? Ele vai ensinar os Panchakarma, que são os tratamentos de purificação de Ayurveda, ele vai ensinar. Uma coisa que ele nunca fez antes. Eu falei, nossa, eu não posso perder essa possibilidade. Vou lá, passar um mês lá para ver como que ele faz tratamentos de purificação do corpo. E tem também vaga para quem quiser ir como paciente, tá? Pode ir como paciente também e passar pelo Panchakarma, mas aí não vai estudar nada. Vai ser paciente, ou você pode ser aluno, mas também não vai passar pelo tratamento. Ou é o aluno ou paciente, tá? Não pode ser as duas coisas.
As pessoas querem fazer um pacote, mas o Dr. Parthasarathy ele é muito estrito. Ele fala assim, ó, se você está aqui como paciente, você não faz nenhuma pergunta de Ayurveda, tá? Só passa pelo tratamento. Se você vem como aluno, aí você não pode não fazer perguntas, tem que estar reperguntando a toda hora, mas aí você vai receber bem pouquinhas terapias, só para não falar que você, tipo assim, não recebeu nenhum tratamento, mas quase não vai ter tratamento. Mas enfim, isso vai acontecer em janeiro do ano que vem, tá? 2026, aí estão convidados. Ayuh Kamayamanena Dharmartha Sukha Sadhanam Ayurvedopadesheshu Videyah Paramadaraha. Vamos cantar de novo. Ayuh Kamayamanena Dharmartha Sukha Sadhanam Ayurvedopadesheshu Videyah Paramadaraha. Ok, então aqui vem uma pergunta que é o seguinte: por que a gente quer saúde? Por que a gente quer ser saudável? Ou por que a gente quer viver? Entende? Para que a gente quer viver? Fala assim, quantos anos você quer viver? Cara, eu quero viver 100 anos. Mas por quê? Ah, porque é bom viver. Não. É porque a vida, tá? A vida com saúde, ok? Estamos falando assim, vida saudável, anos de vida saudável, isso é o instrumento que a gente tem, né? A bênção que a gente tem para poder fazer as coisas que a gente veio fazer aqui nessa vida. Sem saúde a gente não trabalha. Sem saúde a gente não estuda. Sem saúde não tem como fazer nada. Entende? Saúde é o que você precisa para tudo nessa vida. E o que acontece? Na tradição védica é descrito que a gente vem nessa vida com uma missão, com coisas que a gente precisa trabalhar, entende? Com problemas que vinham de outras vidas. Ishvara nos deu essa vida como uma outra oportunidade para falar assim, cara, agora soluciona esses problemas que você já trazia de outras vidas. Entende? Supera esses traumas. Vou te dar um pai também que vai te gerar esse problema. Agora você tem mais trabalho de novo para passar por esses problemas. Entende? Então, a gente vem com como se fosse assim, dharmas para fazer. Ok? A gente tem um dharma nessa vida. Entende? E o que acontece? Que se a gente não consegue fazer isso nessa vida, isso vai para a próxima vida. Entende? E o que acontece? Se a gente fica doente e fala assim, olha, por que que você, tipo assim, não trabalhou? Ah, não trabalhei porque fiquei doente, sabe? Isso não é excusa para Ishvara. Ishvara fala assim, não, isso não é excusa para mim. Por quê? Porque você não tinha por que ficar doente, cara. Quem que mandou você a comer esse sanduíche tudo esquisito lá na noite e você passar mal e no outro dia não ir trabalhar? Hã? Ah, doutor, passei mal, tô com diarreia, me dá um atestado para não faltar no trabalho? Aí eu dou, porque eu sou bonzinho. Tá aqui o atestado. Só que para Ishvara, esse é um dia que a pessoa não trabalhou, entende? E o dharma dessa pessoa era trabalhar. Um dia que essa pessoa não estudou, e o dharma era estudar. Então, não ter saúde não é uma excusa nessa vida. Por quê? Porque se a pessoa, por falta de saúde, entende? Não fez o que ela tinha que fazer nessa vida, isso é considerado um papa. Entende? É considerado papa. É verdade. Então, a gente vem nessa vida e temos a missão, entende? A obrigação de nos manter saudáveis para a gente poder cumprir com nossa missão nessa aqui, fazer nosso Dharma, porque senão a gente está entrando em papa. Entende? Se a gente não cuidou da nossa saúde e a gente ficou doente, isso é considerado um papa. Não é assim, ah, o coitadinho tá doente, tá, então não fica em casa. Não, cara, no outro dia você vai ter que trabalhar um dobro. Se um dia você não faz os mantras que o professor te mandou fazer, no outro dia você tem que fazer o dobro. Entende? Mínimo. Por quê? Porque essa é a ideia de estar aqui, né? Então, o que ele fala? Ayuhu sadhanam. Se vocês veem as palavras no verso, a primeira palavra é ayuhu e a última palavra da primeira linha é sadhanam. Então ele fala assim, a vida é a sadhana, né? A saúde é a sadhana. Sadhana aqui como uma ferramenta,
O meio. A saúde é o meio que a gente tem para quê? Como se diz? Ele fala Dharmartha Sukha. Dharma, Artha e Sukha. Para fazer nosso Dharma, né? Para cumprir com o que a gente tem nessa vida, a gente precisa de saúde. O pessoal fala para mim, professor, não estou conseguindo decorar o sânscrito. Por que você não seguiu a Ayurveda? Porque se você tivesse seguido a Ayurveda, a sua mente ia estar boa para você decorar o sânscrito e aprender. Eu não consigo aprender, estou fazendo muita coisa. Quando eu estudava Vedanta, Ayurveda, eu ia na faculdade de medicina, nota 10, vou falar nota 10, porque no Chile a máxima nota é 7, né? Mas aqui é nota 10. Nota 10. Eu era dos melhores alunos. E sânscrito e mantra, tudo ao mesmo tempo. Entende? Isso foi pelas bênçãos do Ayurveda. Porque a Ayurveda te permite você poder adquirir os conhecimentos, entende? Então, quando a pessoa vem para mim e fala assim, nossa, eu não estou conseguindo decorar um tal negócio. Então, segue o Ayurveda, porque o Ayurveda vai te dar a mente e o corpo que você precisa para você poder estudar. Não estou conseguindo trabalhar. Isso porque você não segue o Ayurveda. Porque se você seguisse o Ayurveda, você vai poder acordar cedo, com energia, se concentrar no trabalho e fazer as coisas que você tinha. A minha mente está muito distraída. Me diagnosticaram TDAH. TDAH é pandemia atualmente. Tudo TDAH, cara. TDAH é falta de Ayurveda. E falta de disciplina na pessoa espiritual, entende? Para mim, esse negócio não é TDAH. Vai lá fazer japa, entende? Que me doem as costas e eu fico sentado muito no chão. Então, segue o Ayurveda, tira essas dores das costas, faz yoga, faz o que precisa fazer e senta para fazer seus japa, seus mantras, entende? Para curar esse problema aí de falta de concentração. As práticas espirituais abençoam a gente com concentração. Por quê? Por exemplo, tem o Vishnu Sahasranama. Daqui a pouco a gente vai cantar Vishnu Sahasranama. Meia hora de canto. Você não pode errar uma sílaba. Você tem que estar ultra concentrado. Acabou o TDAH, entende? Acabou o TDAH. Não tem mais TDAH. Não tem mais dislexia. Às vezes a pessoa entra fala assim, que para mim os mantas são muito difíceis porque eu tenho dislexia. Então você tem que treinar mais o mantra até superar teu problema de dislexia. É simples, entende? E o que acontece? O Ayurveda, ele te abençoa para você poder fazer esse processo. O que você tiver para fazer nessa vida, o teu Dharma, o que você tiver que fazer, o Ayurveda te abençoa. Entende? De múltiplas formas. Com saúde, com virilidade, que é um grande problema atualmente, as pessoas não conseguem ter filho. Entende? Falta Ayurveda. Como que um cara de 30 anos, 40 anos não consegue ter filho? Entende? Porque falta Ayurveda, não estão fazendo as coisas de forma certa. Tomando um monte de testosterona, um monte de anabólico, um monte de creatina, não sei o que, perdem o cabelo, entende? Fica careca, não consegue ter filho. Isso é um grande problema atualmente. Porque as pessoas estão doidas pela testosterona. Entende? Que minha testosterona baixou 0,1, o que eu faço? Segue o Ayurveda, não tem remédio. Porque o Ayurveda, ele vai te dar virilidade, vai te dar boa capacidade sexual. Entende? Então, como se diz? Memória, inteligência, virilidade, energia. Todas essas são coisas que o Ayurveda te dá para você poder fazer teu Dharma. Seja o Dharma, seja criar uma família, seja trabalhar, seja estudar, seja cuidar dos pais, seja construir uma casa, né, Isabela? A Isabela está aí construindo uma casa, está ali, entende? É assim. Então, o Ayurveda ele vai te dar bênção para você cumprir a sua Dharma aqui. Cumprir o Dharma. Então, eu vou falar assim, próxima vida, então agora você já não tem essa responsabilidade. Agora é outra. E se você faz um grande esforço de estudar Vedanta e aprender e trazer esse conhecimento para você, não tem mais vida. Entende? Isso se chama Sukha. Sukha no sentido de felicidade, né? Sukha. Sukha no sentido de felicidade, que significa felicidade de dois tipos, né? Esses são os famosos Purushartha, né? Que a gente chama Artha, Kama, Dharma, Moksha, já ouviram falar? Então, Sukha tem dois tipos. Sukha é
cama, por exemplo, eu quero viajar para a Europa, por exemplo, a gente tem um grande problema. A gente vai para a Índia ano que vem, em março, abril, é outra viagem Vedanta, né? Aí tem uma aluna que falou, cara, eu vou precisar sair da viagem, por quê? Porque se eu fico muito no sol, me desmaio, tá com um grande problema. Aí ela passou comigo na consulta. Eu falei assim, não, assim tu não tem como ir para a Índia assim. Porque na Índia, tipo assim, a gente vai estar em 40 graus de calor, comendo apimentado, entra numa sala de aula sem ar-condicionado para ter, tipo assim, satsanga com o Swami lá 1 hora dentro da sala. Tipo assim, suando inteiro, entende? E você não pode estar de short, porque a mulher, além disso, precisa colocar roupas, né? Por causa da cultura lá. E tipo assim, é muito calor, né? E muita pimenta, muitas coisas. Então, quem pode ir para a Índia precisa ter um corpo saudável, porque senão lá vai passar mal, entende? Então, o que aconteceu? Agora ela não consegue ir para a Índia porque não tem a saúde para ir para a Índia. E ela perdeu uma yatra, entende? Yatra é o quê? É uma viagem espiritual, traz muito punya, muito punya. Yatra é uma coisa que todos nós, estudantes espirituais, precisam fazer. Yatra para a Índia. Eu falei para um aluno, eu antes e depois do estudo de Vedanta, ir para a Índia. Entende? Se você for com um professor, se você for fazer uma viagem boa. Se não é só turismo, toma um lassi, Bangalassi. Conhecem Bangalassi? Já ouviram falar do Bangalassi? É um lassi de maconha. É porque todo mundo vai em Rishikesh. Olha, Rishikesh tem um ashram do Swami Dayananda. Se você anda 3 quarteirões para lá, tem o Bangalassi, que significa um lassi de maconha. Você toma isso e fica, nossa, cara, é muito legal a Índia, cara. Nossa. O pessoal vai para lá como se diz? Em vez de ir às 4 da manhã tomar banho no rio Ganges, às 4 da manhã tá numa rave, numa escola de yoga, tomando laço de maconha. Isso porque não tem professor, mas tudo bem. Aí, voltando ao assunto, ela não está conseguindo ganhar as bênçãos para o conhecimento de Vedanta por causa de que não tem saúde. Entende? Então, se a gente quer aquele moksha, a gente precisa saúde. Precisa, como se diz? Seguir o Ayurveda. Entende? E se a gente quer também sukha no sentido de kama, no sentido de prazeres. Eu quero viajar para a Europa com minha família. É bom, vai viajar. Por que não? Já trabalhou o ano todo, agora chegaram as férias, vai com os filhos para... o pessoal gosta de ir para Orlando, né? Curtir a Disneyland, essas coisas. Vai lá, vai curtir, é bom. Mas você precisa ter saúde também. Senão você vai chegar lá e vai passar mal com o primeiro... Como se diz? As coisas que tem lá nos Estados Unidos, entende? Com o primeiro... O que eles comem lá? Batata frita, um monte de coisa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tipo assim, se a pessoa quer curtir a vida, se você quer sair para comer uma coisa na sexta-feira, você precisa ter saúde também. Senão vai chegar para mim e vai falar assim, doutor, tudo cai mal aqui. Como qualquer coisa e me dá gás, me dá não sei o quê. Já não consigo sair com meu marido para comer. O meu marido está reclamando. É um problema, entende? Aí o Ayurveda te ajuda. O Ayurveda é um meio para a nossa vida. E também para Artha. Artha significa para a gente ganhar dinheiro. Ontem a gente estava numa outra turma, a gente estava estudando os capítulos que vão falar sobre a Prakriti, as constituições, entende? E aí tem uns versos muito interessantes, porque fala assim, quando uma pessoa consegue conquistar dinheiro e ter abundância na vida dela, isso é um sinal de saúde. Isso é um sinal de uma pessoa que tem uma boa Prakriti, uma boa constituição. Por quê? Porque a pessoa tem saúde para poder trabalhar, construir uma casa, construir uma família. É uma coisa muito importante, entende? E então a pessoa que não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem essas coisas, então significa que a gente precisa melhorar certos aspectos dela. Precisa seguir o Ayurveda para ela poder ter a prosperidade material, vamos dizer assim. Isso que significa a palavra artha nesse contexto aqui, entende? Então ele fala assim, ayurkamayamanena, as pessoas, então tem pessoas que elas têm um desejo por ganhar saúde, entende? Porque a saúde é o meio para a gente
poder fazer as coisas aqui nesse mundo. Para qualquer coisa a gente precisa de saúde. Se a pessoa, para poder, se você subir no ônibus, se ela tá com, tipo assim, entorceu o pé e não consegue ir para trabalhar, já é um problema. Perdeu um dia de trabalho, e tem pessoas que, tipo assim, perdeu um dia de trabalho e não ganha, entende? Tem muita gente assim. Se não vai trabalhar, não ganhou. E aí, tipo assim, daqui a pouco a família parou de comer. É um grande problema. Então, assim, saúde é uma coisa extremamente sagrada. Então, a primeira procura que a gente sempre tem que ter para qualquer empreendimento que a gente tem na nossa vida é saúde. Porque se a gente perde saúde, perde tudo. Não tem esses ditados que falam assim, perdeu saúde, perdeu amigo, perdeu dinheiro, perdeu tudo, né? Porque a saúde é a base do que a gente vai fazer nessa vida. E a saúde, ela vem de onde? Como que a gente pode ter saúde? Então a pessoa, ele fala assim, Ayurveda Upadeshaha, seguindo o ensinamento do Ayurveda. Por quê? Porque olha o jogo de palavras que ele usa. Ayuhu kamayamanena. Então, Ayuhu, a pessoa quer Ayus, né? A pessoa quer Ayus. Ayus significa saúde, vida saudável. Então, o que ela precisa estudar? O conhecimento sobre Ayus, Ayurveda, né? Se você quer, tipo, entende? Tipo, se você quer, sei lá, ter seguidores no Instagram, você precisa estudar marketing digital. Se você quer conhecer carro, você precisa ter carro Veda, o conhecimento dos carros, né? Se você quer ter saúde, você precisa ter o conhecimento sobre a saúde, Ayurveda. Entende? É muito lógico, mas as pessoas não seguem isso. E sem saber de Ayurveda, as pessoas tomam suas próprias decisões baseado no que elas escutaram na internet, não sei o quê, e vão falar assim, olha, isso aqui faz mal. Não, isso não usa mais. Ah, professor, eu deixei o glúten, deixei a lactose, deixei não sei o que, não sei o que, não sei quanto, e agora, tipo assim, eu tô desse jeito. Entende? Por quê? Ah, porque falaram que o glúten faz mal. Mas você tem problema com glúten? Não. Quando você come pão, te faz mal? Também não. Aí você deixou o glúten por quê? Porque alguém me falou que faz mal. Significa que a pessoa não conhece nada. Você está fazendo passar por médico. Você indicando, autoindicando remédios e coisas. Tem pessoa que fala assim, estou tomando magnésio. Ah, é? Quem te indicou? Eu mesmo. Porque vi na internet que fazia bem, estou tomando magnésio. 90% dos meus pacientes. Sabe qual que é o efeito do magnésio? Não sei, mas falam que é muito bom. Aí a pessoa toma magnésio. Significa que a pessoa, sem conhecer a Ayurveda, está tomando decisões sobre a sua saúde. Sabe o que o Ayurveda vai... Os textos vão falar daqui a pouco, mas no final desse capítulo ele vai falar assim, essa pessoa está fazendo passar por médico. Entende? Essa pessoa está fazendo passar por médico. Não conhece a saúde, não conhece a fisiologia do corpo, não conhece as ervas, as substâncias do universo, e ela decidiu tomar um remédio de por vida. Todos os dias estou tomando isso aqui. E às vezes isso aí pode trazer um problema. A gente não sabe. Sabe? Eu já vi paciente que fala assim, cara, melhor parar de tomar isso aí, porque, tipo assim, desde que você está tomando isso aí, você parece que não está passando bem. Ah, mas falam que é tão bom. Eu sei, mas assim, o que não é o que é bom para você, o que é bom para um não é bom para você, né? O entendimento aqui é individualizado. Então, eu vou falar para algumas pessoas parar de comer pão, outros eu vou falar, você tem que comer mais pão. Entende? Alguns vão ter que parar o leite, outros vão ter que tomar o leite. É assim, porque esse é o conhecimento de Ayurveda. Então, a gente quer ter saúde, a gente precisa estudar Ayurveda, sabe? E é lógico, assim, muito lógico, só que a gente se esquece disso, sabe? E especialmente agora que tem tanta informação e falta de tradição nas coisas, então as pessoas, tipo assim, estão fazendo qualquer coisa. Por exemplo, tá tudo em contra do leite. Eu falo assim, não vamos dar leite para as crianças, porque leite é ruim. Isso está falando uma pessoa que se criou com leite, foi para a escola tomando leite, cumpriu todo o seu processo na escola tomando leite, se formou na faculdade, ganhou conhecimento, uma pessoa extremamente inteligente, tomando leite e fala assim, não vamos dar mais leite. Significa que você está cortando uma tradição. Isso é muito perigoso. Pode ser que para essa criança talvez o leite não faça bem. É verdade, o leite tem um monte de coisas controversiais. Pô, que o leite agora já não é leite.
agora a vaca já não é a vaca, tem um monte de problemas. Mas cuidado, porque se isso for um alimento bom para você, por que você não seria também para teu filho se você achar um leite de boa qualidade, talvez como o que você recebeu? Ah, que falam que o leite é ruim. Não, isso não é um argumento, entende? Tem, tem que ter um argumento das propriedades do leite, da fisiologia do corpo, e por que que então o leite é ruim ou o leite é bom, entende? Então a gente não pode cortar as tradições. As tradições são muito importantes, as tradições de alimentação, entende? E isso que as pessoas estão fazendo, sem conhecimento, corta uma tradição. Você tomou leite, a sua mãe tomou leite, a sua avó tomou leite, bisavó tomou leite, tataravó tomou leite, e agora você decidiu que não vai dar leite para as crianças. Em base ao quê? Sem conhecer a Ayurveda, sem nada. Entende? Então a tradição, são, isso tem um porquê dentro da história das coisas. O Ayurveda, os textos que a gente vai estudar, são a explicação e a documentação das tradições. Se no momento atual nós temos o leite no supermercado, que é um leite ruim, vamos dizer assim, que não faz bem para a saúde, então, claro, a gente tem que tomar medidas em relação ao leite, entende? Não em relação a parar de dar leite para todo mundo. Falar, ó, vamos melhorar a nossa produção de leite? Ninguém está fazendo isso. Ou seja, não vou falar ninguém. Estão aparecendo leites muito bons, sabe assim? Leites, às vezes, desse tipo A2, que são vacas, são vacas indianas, né? São as vacas indianas A2. E como se diz? São vacas livres, e assim, hormônios. Tem pessoas que estão fazendo isso, entende? E assim, eu não estou defendendo ou falando mal do leite. Estou dizendo assim que a gente sempre tem que ter cuidado nas tradições de saúde, ok? Elas existem, elas têm um porquê nas coisas. Aí, quem se mantém saudável é quem segue o Ayurveda, ok? Por exemplo, se o carro está ruim, você leva no mecânico. Você não leva no médico. Ah, o meu carro está ruim, vou levar no médico. Por quê? Porque o médico ele sabe da saúde do corpo humano. Se teu cachorro está com problema, eu não sei o que fazer, porque eu conheço a saúde humana. E tem outros médicos que são saúde canina, entende? Saúde de gato, de cachorro, de coisas, sabe? Então, é assim. Então, se a gente quer ter saúde, existe um conhecimento para essa saúde, integral, que integra todos os aspectos dos Vedas e vai te manter saudável para você poder cumprir a sua missão nessa vida. Então, ele fala assim, Videya Paramadaraha, para a gente finalizar essa aula. Então, quando a gente quer ter saúde, que a gente entendeu a importância de ter saúde como um meio para a nossa vida, e por isso a gente ganha esse amor pela nossa vida. Né? Então, cuidar da vida, cuidar da saúde, é fazer o Dharma que a gente tem como ser humano aqui. Então, a gente, Videyav Paramadharha, com o maior respeito e a maior atenção, a gente então vai seguir os conhecimentos do Ayurveda. Ayurveda Upadesha. Ayurveda Upadesha Videyaha, a pessoa segue isso, Paramadaraha, com o maior respeito, com o maior cuidado. Quanto mais cuidado eu tenho com a Ayurveda, quanto mais eu pratico a Ayurveda e dou atenção para a Ayurveda, mais saúde eu vou ganhar. Mais saúde eu vou ganhar, mais capacidade agora eu vou ter para fazer as coisas da minha vida. Então a pessoa fala assim, que eu não quero estudar Ayurveda porque eu não sou do Ayurveda. Eu sou do outra linha. Tudo bem, mas é que a gente não tem linha ayurvédica. A saúde é base para tudo que você tem. Tipo assim, eu não sou ayurvédico, eu sou simplesmente, eu faço que me ajuda a me manter saudável no meu dia a dia para trabalhar, para vir dar essa aula. Se eu perder a voz, por exemplo, eu não tenho como dar aula. Acabou minha profissão. Aí os alunos vão falar assim, não, professor, tudo bem, vamos esperar a semana que vem. Aí semana que vem o professor também não tem voz. Espera 2, 3 semanas, aí os alunos vão embora. Acabou minha profissão. Entende? Então eu tenho que saber se eu estou com dor de garganta, o que eu tenho que tomar e que não tomar. Em termos de água, de alimentos, bebida, fruta, comida, para manter minha voz funcionando. Senão, acabou minha voz e acabou meu trabalho. Acabou meu Dharma.
Não pensem que Ishvara vai te dar atestado. Ishvara não dá, quem dá atestado é o médico. Né? Ishvara não dá atestado. Ishvara fala assim, pô, mas eu te mandei dar aula e você agora saiu para, tipo assim, tomar umas caipirinhas sexta-feira à noite e agora não tá com voz? Quem que tá fazendo errado? Entende? Então, você ganha karmas negativos, ok? Então, cuidar da saúde também nos dá a nós o karma positivo da gente poder estar exercendo o que veio aqui nessa vida fazer, sabe? Da melhor forma possível. Esse é o Karma Yoga. Krishna explica na Gita, né? Faz ação da melhor forma possível, entende? E aí, então, a gente está cumprindo o nosso processo espiritual também, ok? Então, saúde é fundamental para todas as áreas da nossa vida. E a gente vai agora estudar nesse curso aqui como ter saúde, recuperar a saúde quem perdeu e se manter saudável quem já tem, e como ganhar mais saúde também, porque saúde assim, eu tenho um tanto de saúde, ok. Você pode ter mais energia, mais memória, mais inteligência, mais tipo esperto, mais acordado. Isso é muito bom, entende? Então, essa é a bênção que a gente vai ganhar com esse estudo, ok? A gente se encontra na próxima aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Hari Om. Um feliz Ganesha Chaturthi a todos, muito feliz, e até semana que vem. Tchau, tchau. Hari Om.